Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, é em nome do Senhor Jesus que eu venho te pedir muita saúde para os teus filhos e filhas, para todos nós, para todo aquele filho, aquela filha tua, Pai, que está escutando essa oração, que o Senhor conceda vida longa com saúde, muita paz, paz dentro da mente, em seu coração, a paz nos lares, a paz do Senhor Jesus e o amor, que não nos falte o amor do Senhor, a presença do Senhor, que a luz de Jesus ilumine os nossos caminhos e que, Senhor Jesus, toda verdade, que nós acreditarmos que é verdade, que não for verdade, nos mostre a verdade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje vamos falar sobre a história de José e a obediência. O que faz a obediência? Uma pessoa, quando ela é obediente ao Pai, nosso Deus Todo-Poderoso, Ele honra ela em todo e qualquer lugar. O que eu vim te dizer é para que onde Deus te colocar, obedeça a Deus, faça as coisas, tudo o que você tiver que fazer, faça com maestria, faça com excelência, que o Senhor nos dê espírito de excelência para realizarmos as nossas tarefas diárias. A partir do momento que amanhece o dia, nós já agradecemos a Deus pela bênção da vida, pelo sopro da vida, e agradecemos ao nosso Pai pelo nosso teto, pelo nosso alimento, pela nossa família, porque é muito bom um filho grato, um filho que ama ao Pai e que é obediente. A obediência transforma a vida das pessoas. Às vezes você pode estar num lugar que você não gostaria de estar, mas obedeça a Deus, faça tudo com amor. Não espere que as pessoas te valorizem. Simplesmente tudo aquilo que Deus colocar em suas mãos, faça com muito amor, faça com dedicação. Tem uma diferença enorme de uma pessoa quando as pessoas falam: está se matando de cuidar do trabalho, só está vivendo para o trabalho, está sendo escravo, escrava, está cuidando do seu trabalho, da sua casa, da sua vida. E tem pessoas que chamam isso de escravidão. Eu vim para falar sobre o que realmente é escravidão. Nós somos filhos e filhas amadas do Deus Todo-Poderoso. Você tem que respeitar o seu corpo, o seu tempo, ter o tempo de descanso, porque Deus descansou quando Ele fez o mundo, Ele descansou. Mas nós temos que entender que quando Deus nos coloca, às vezes, uma tarefa árdua, às vezes algo que a gente não gostaria de fazer. Eu vou dar um exemplo. Quem gostaria de cuidar de alguém e aquele alguém a maltrata? Tem pessoas que têm que passar por essa situação e não é fácil. Olha o que aconteceu, eu vou te dar o exemplo da história de José. José do Egito. Quem já conhece a história de José, já sabe que José foi injustiçado, porque os irmãos de José tinham muitos ciúmes de José com o pai, porque o pai o amava muito, porque ele era o filho da sua velhice, ele era o mais novo e ele era muito amado. Ele era muito querido por Israel, que era Jacó. Então, os irmãos tiveram muita inveja de José. José ganhou uma túnica do pai. José teve sonhos que Deus mostrou que a família ia toda se curvar a ele, inclusive o pai, a mãe e os irmãos, iam todos se curvar a José. Mas José, na inocência, falou tudo isso para os irmãos. E os irmãos, com muita raiva, planejaram, fizeram um planejamento na hora que viram aquele jovem que foi encontrar com eles. E eles jogaram José no poço e depois o venderam.
Em Gênesis capítulo 37, versículo 28, os irmãos, quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas que o levaram para o Egito. Aí depois disso, eles falaram para o pai que José, eles arrancaram a túnica, né, de José e eles mostraram a túnica suja de sangue e eles falaram que um animal selvagem tinha despedaçado José, que José tinha morrido. E aquele pai, Jacó, ele rasgou suas vestes e ele chorou muito e ele falou que até morrer ele não ia parar de chorar, porque ele amava aquele filho e ele não se consolava. Então, no versículo 36, nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Imagine um jovem que ela era livre, que era amado, que tinha uma vida boa com o pai e que era o amado do pai, o preferido do pai, sonhador, que tinha recebido os sonhos de Deus, que ele ia ser um grande homem, com certeza, porque Deus já estava mostrando para José que tinha um grande propósito na vida dele. E José, na inocência, José foi falar dos sonhos. Mas quando José foi vendido a Potifar, o capitão da guarda do faraó, José não ficou, pelo que diz na Bíblia, José não ficou de braços cruzados e nem fez as coisas de qualquer jeito. José era um escravo que sabia que ele era filho de Deus e que ele nasceu para governar. Que nada nem ninguém aprisionava a mente de José. José era um homem livre, porque ele era obediente a Deus. Ele sentia no coração dele, porque ele tinha a obediência na vida dele, a um Deus que ele conhecia através de seu pai. Então José, ele fez tudo com excelência naquela casa, e ele foi injustiçado novamente, porque o governo da casa e de todos os bens daquele oficial ficaram nas mãos de José e tudo começou a prosperar. E aquele oficial não se preocupava com mais nada, só recebia sua prosperidade, porque tinha uma pessoa governando em seu lugar, colocando cada coisa no seu lugar. Às vezes tem pessoas que elas estão em um lugar que elas poderiam ser mais produtivas, que elas poderiam mostrar suas qualidades e elas não mostram porque elas carregam uma tristeza, uma angústia, por elas não serem valorizadas naquele lugar. Imagine se José era tratado como uma pessoa especial. José era um escravo. Para todos, José era um escravo, apesar de que era um escravo diferente, porque ele liderava onde ele estava. E por que José liderava? Porque ele não se sentia escravo, ele se sentia líder onde ele estava, porque ele sabia que ele era filho de Deus e que Deus estava com ele em todas as situações. É isso que eu quero para a sua vida, meu irmão, minha irmã. Sinta-se livre, sinta-se dono do que você faz, sinta-se uma pessoa de excelência. Não deixe que o inimigo das nossas almas escravize a sua mente, mostrando para você: olha no que você está trabalhando, olha o que você está fazendo e ninguém está te dando valor. Você trabalha numa empresa que ninguém te valoriza. Você trabalha para pessoas que mal olham para você. Isso não interessa. O que interessa é o que Deus está vendo. Faça o seu trabalho com excelência. Viva a excelência de Deus aqui na terra e Ele vai te honrar, Ele vai te colocar em lugares altos. Tem pessoas que vivem esperando a aprovação do outro,
a, como é que fala? Os elogios do homem. Não se preocupe com o homem, se preocupe com Deus, se preocupe com você, com o que você está fazendo em cada lugar que você passa. O que você faz obedecendo a Deus são depósitos tanto de oração, as orações que você faz, porque eu creio que José era um menino de oração, ele era um jovem, ele era muito jovem. José só tinha 17 anos e ele já tinha um coração bom, ele já tinha uma vontade de fazer as coisas com excelência, porque eu imagino José um jovem muito feliz, muito grato a Deus, cheio de sonhos e de planos, tanto os sonhos que Deus deu para José, como que ele sentia dentro dele. Então, toda aquela obediência, ele colocou em prática. Ele não foi chorar, ele deve ter chorado, mas ele não foi, o que eu quero dizer é que ele não ficou deprimido, ele não foi se esconder, ele não foi se revoltar, brigar com as pessoas, dizer que ele não era escravo, que ele era filho de um homem, que era livre, que ele tinha tudo e que foi os irmãos que foram fazer aquilo com ele. Ele simplesmente seguiu onde Deus colocou José. José fez tudo com excelência. Depois que José já tinha o governo daquela casa, dos bens do oficial do faraó, a esposa de Potifar, desse oficial, se apaixonou por José e ela levantou um falso a José porque José não aceitou ficar com ela e trair o oficial. Então aquela mulher gritou, pediu ajuda e disse que José tentou ficar com ela à força. E José foi mais uma vez injustiçado e foi levado para a prisão. Na prisão, José começou a fazer tudo o que precisava ali no lugar do carcereiro. E acabou ganhando a graça do carcereiro, porque Deus faz com que pessoas se agradem de você, onde você estiver. Aí você tem o favor de Deus. Portas boas se abrem. Às vezes tem pessoas que elas não enxergam o trabalhar de Deus na vida delas. E elas passam a vida sem entender, achando que elas são pessoas injustiçadas, que Deus não está olhando para a vida delas, mas elas não prestam atenção nos sinais de Deus. Era para José se revoltar e dizer, como pode? Estava tudo bem, estava fazendo tudo naquela casa, foi muito honesto e acabou sofrendo mais uma injustiça. José se reergueu novamente e dentro de uma prisão. Mas por que ele se reergueu novamente? Porque ninguém escraviza um filho de Deus. Ninguém coloca algemas nas mãos de um filho de Deus e consegue algemar a mente da pessoa. Pode segurar ela em um quadrado, em um lugar, em uma casa. Ela pode se sentir aprisionada em uma situação que ela não consegue sair. Às vezes ela depende daquele trabalho para viver e ela tem que ficar naquele lugar, mesmo sendo injustiçada. Às vezes é em um casamento que a pessoa se sente injustiçada, se sente humilhado, se sente não, é humilhado e ela tem que ficar naquela situação porque ela não tem condições naquele momento de virar a chave, aquilo que as pessoas falam, a virada de chave na vida dela e ela ter novamente a liberdade dela. Só que Deus, olha o que ele faz. Deus dá poder ao filho que é obediente. Olha o que aconteceu com Jesus. Jesus obedeceu ao Pai e Deus lhe deu um grande poder, muito poder.
Você já pensou se Jesus não fosse obediente ao Pai? Nós não seríamos livres hoje. Somos livres, não somos mais escravos, somos filhos, porque Jesus já perdeu. Jesus trocou sua vida naquela cruz para nos salvar, para nos libertar. Então somos livres, não somos mais escravos do pecado. Só que tem pessoas que elas são verdadeiras escravas, que é aquelas que não perdoam o seu irmão quando fazem algo, são aquelas pessoas que são orgulhosas, pessoas que não aceitam e não aceitam a correção, pessoas rebeldes. Como que ela vai ter o poder em sua mão? Se ela tiver o poder em suas mãos, ela vai usar para destruir outras pessoas. Por que Deus escolheu José? Pela obediência de José, para ele governar todo o Egito. Foi quando Deus levou José até o faraó por causa dos sonhos do faraó, que Deus deu sabedoria para José para discernir os sonhos do faraó. E o que aconteceu? José governou o Egito inteiro. E aqueles que chegaram próximo a José, quando houve a grande fome no mundo, aí chegou os irmãos de José, nem o reconheceram, porque Deus transformou tanto a vida de José que aqueles irmãos não o reconheceram. E José reconheceu os irmãos. E o seu grande coração, a bondade de José, o amor que José tinha pelas vidas, fez com que José perdoasse os seus irmãos. E ele, como governador do Egito, a segunda voz, líder do Egito, abaixo do faraó, era José. E José ajudou seus irmãos, suas cunhadas, seus sobrinhos. E quando o pai de José chegou perto de José, imagine a alegria de ver o seu filho vivo, de ver que seu filho não morreu. E José não se vingou dos seus irmãos, nem se orgulhou do cargo que tinha. Então, quando Deus não entrega, às vezes, algo na vida de pessoas que são orgulhosas, é porque Ele sabe que se Ele entregar, eles vão usar para destruir outras pessoas. Aí você pode dizer, mas tem tantas pessoas ruins prosperando, como diz na Bíblia, não tenha inveja dos ímpios, nunca tenha, meu irmão, minha irmã, e faça o que é certo na presença de Deus, porque Deus é nosso Pai. Tudo que tem aqui na terra é para a glória de Deus. Tudo, a nossa vida, o nosso comportamento, o nosso lar, você cuidar bem do seu lar, cuidar bem da sua aparência, cuida bem da sua família, não importa se estão te valorizando, o que estão fazendo, perdoa todo aquele e aquela que te fez mal, perdoa. E tudo que você for fazer, que Deus te dê um espírito de excelência, porque isso conta em nossas vidas. É as bênçãos da obediência, tem bênçãos para quem é obediente. Deus, Ele vai liberando poder a quem é honesto, a quem multiplica aquilo que Ele entrega em suas mãos, aquele que não vive reclamando, aquele que não olha para a vida do outro e diz assim, como pode, aquela pessoa está prosperando, começou ontem, eu já estou há tanto tempo na empresa e eu não consigo, e aquela pessoa chegou ontem e olha como está. Isso não agrada a Deus. Agrade a Deus fazendo o seu trabalho com excelência. Seja obediente, mesmo estando em um lugar que você não gosta. Depois você vai ser honrado, honrada para a glória de Deus. Tudo que nós plantamos, principalmente com bom comportamento e as nossas orações, são depósitos de bênçãos para o amanhã. Nós não devemos viver só pensando no amanhã. Nós devemos viver o hoje, plantando bem
hoje, fazendo a nossa parte hoje, porque o hoje é o nosso presente. Imagine, nós temos todos os dias um presente de Deus entregue em nossas mãos. Aí uns vão fazer do seu presente uma grande bênção, vão reconhecer que é uma grande bênção de Deus, mesmo tendo problemas, mesmo aparecendo às vezes coisas que não agradam, mas a pessoa sempre vai estar próxima de Deus, orando a Deus, agradecendo a Deus e falando: Senhor, como disse Jesus, em tudo rendei graças a Deus e apresente. Tá com um problema, apresenta ao Pai. Tá com uma necessidade, apresenta ao Pai, não vai reclamar. Quando você ligar para alguém, que seja para pedir uma oração, pedir uma ajuda em oração, porque às vezes os problemas estão tão sufocantes que às vezes nós precisamos de ajuda em oração. Mas seja grato, seja grata. Se errou, volta ao Pai, pede perdão, porque o inimigo das nossas almas, ele é o acusador. Aí ele gosta de fazer, ele gosta de colocar na mente das pessoas: olha, você errou, você não merece isso, você não vai receber a bênção, porque Deus não vai mais te perdoar. Perdoa. Deus é um Pai maravilhoso. Quando às vezes fazemos coisas que não agradam a Deus, devemos voltar, ser humilde, reconhecer o nosso erro, pedir perdão para Deus e não fazer mais. E não fazer mais, como Jesus falou: vai, não peques mais. Então, temos que fazer a nossa parte, porque tem uma colheita. E a colheita de quem planta coisas boas, ela é maravilhosa. Porque Deus, ele libera as bênçãos. A vida não fica só de sofrimento. Foi o que aconteceu com José. José foi fiel quando as pessoas pensavam que ele era escravo. Ninguém escravizou José. José era um homem livre na mente, porque ele sabia que era filho de Deus. Nós somos livres, nós somos filhos e filhas amadas de Deus. Que você tenha uma noite de excelência, medita nessa palavra, muda a tua visão em relação a tudo que você está fazendo, melhora cada dia mais e você vai colher os frutos da obediência de um filho, de uma filha obediente, que Deus te ama e que Deus nos guarda. Vamos orar o Salmo 23, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ora junto comigo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Vamos orar também o Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Livra-nos, Senhor, de toda maldade humana e espiritual. E é em nome de Jesus.